E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Davi de gramática. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu espero que todo mundo esteja muito bem e esteja conseguindo também cumprir com os objetivos que a gente tem proposto, esteja conseguindo fazer todos os exercícios. E galera, seria importante também que a partir de agora vocês começassem a dar atenção ao tipo de prova que vocês forem fazer, ou seja, pegar os simulados e estar tentando praticar também, porque cada prova tem a sua especificidade e seria legal que cada um começasse a selecionar o tipo de prova que vai fazer e tentar identificar a cara dessas provas, principalmente em gramática, que é cobrada diferentemente em diferentes tipos de prova, tá? Então, qualquer dúvida ao decorrer da prática de vocês, podem estar mandando as dúvidas para o meu e-mail, daquilo relacionado à nossa matéria, tá? E, e agora eu queria voltar um pouquinho para a aula 4. Lembra que eu coloquei um resumo da aula 4 numa plataforma que o coordenador disponibilizou? Mas eu acho que um resumo não é o suficiente para a gente dar sequência ao estudo. Porque o conteúdo dessa aula eu julgo ser de suma importância para o que a gente for discutir daqui para frente, tá? Então, basicamente, qual é o conteúdo dessa aula? A gente vai iniciar com conhecimento acerca dos tipos de verbo, tá? A sua função sintática dentro da oração e, para seguidamente, a gente poder entender os termos ligados a ele, tá bom? Então, como que a gente faz? Primeiramente, a gente divide um verbo em dois tipos, em verbos significativos e verbos não significativos. Mas qual que é a diferença dos dois? Os verbos significativos, eles normalmente vão expressar ação, basicamente, tá? Então, e os verbos não significativos ou verbos de ligação, eles vão estar expressando estado ou mudança de estado do sujeito e vão estar também tentando ligar alguma qualidade expressa ali na oração ao sujeito, tá? Então, neste exemplo aqui que eu coloquei no slide, de tal modo que a imagem fique nua, esse verbo ficar, ele está tentando passar uma ideia de permanência de estado da imagem, o estado de nudez, tá bom? Então, por isso, ele é um verbo de ligação. Como eu destaquei ali em cima também, os principais verbos de ligação que vocês vão se deparar com os exercícios ou algum texto que vocês estiverem lendo, tá? Os principais mais recorrentes são verbos ser, estar, ficar, permanecer, continuar, andar, parecer. Obviamente que a gente vai tentar ver o contexto todo, tá? Ao que ele está se referindo e como ele está se referindo, tá? Se ele vier com um sentido tentando expressar estado, verbo de ligação. Se ele vir expressando alguma ação, um verbo significativo, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, um outro exemplo é nessa tirinha do Laerte que eu separei para vocês. Aqui a gente tem um indivíduo praticando um assédio ali, dando de cara com um poste, pulando o carro da polícia e entrando numa loja pela janela, quebrando o vidro. É uma atitude totalmente irracional. E de cima do prédio tem alguns ratinhos dizendo: "Tô pouco ligando para aplicações na medicina." Esse implante de chip é o maior barato, ou seja, como se os ratinhos estivessem controlando o rapaz ali do quadrinho. E nessa frase do rato, esse implante de chip é o maior barato. Se a gente separar em sujeito da oração esse implante de chip, verbo é o maior barato, que é o que completa a frase. Tá? Então, um maior barato é uma qualidade, certo? Uma qualidade que se refere a o implante de chip. E o verbo de ligação ele vem para intermediar os dois, ou seja, para ligar um termo ao outro da oração. Verbo verbo de ligação, tá bom? É um verbo não significativo. Então, vamos fazer um exercício aqui para ficar mais claro. Esse exercício ele quer que você identifique a alternativa que não tem verbo de ligação,
porque o verbo destacado não é de ligação. Na alternativa A criança estava com fome. Aqui esse verbo estar, ele está exprimindo uma sensação da criança, que é a fome, tá? Então ele está falando de um estado da criança, que é estar com fome, tá? Então aqui o verbo estava, como está dentre os principais verbos de ligação que eu selecionei para vocês, essa frase é uma frase que contém verbo de ligação. B. Pedro parece adoentado. Aqui nessa frase ele está tentando passar o sentido de que Pedro está no estado de doente, certo? Então o verbo parecer está indicando estado do sujeito. Verbo de ligação também. Na alternativa C, ele tem estado confuso. A mesma coisa de eu dizer que ele tem aparentado ou estado confuso ultimamente. Também indica estado é um verbo de ligação, alguma coisa intrínseca do sujeito, tá bom? Alternativa D. Ficou em casa o dia todo. Quem? Ele ficou em casa o dia todo. No caso, essa frase ela está tentando passar qual a ideia? A ideia de que ele permaneceu por vontade própria em sua casa o dia todo. E ela indica, então, uma ação praticada, tá? Então, neste caso, é um verbo significativo, não é um verbo de ligação. Alternativa D. Então, vamos ver por que a E tem um verbo de ligação. A jovem continua sonhadora. Qual que é o sentido da frase? Ele está falando de uma característica do momento da jovem. Qual que é essa característica? Estar sonhadora, uma característica própria da jovem naquele momento. Logo, é um verbo de ligação também, certo? Vamos agora, então, comentar sobre o outro tipo de verbo, que são os verbos significativos, tá? Esses verbos significativos, como eu disse anteriormente, eles expressam alguma ação física, alguma ação. Pode ser física ou mental. E daí entra aquele esquema de transitividade do verbo. O que não acontece com os verbos de ligação, que você tenta ligar dois termos independentes, tá? Neste caso, verbos significativos, eles podem ser classificados como intransitivos ou transitivos. Então, o que é transitividade do verbo? A transitividade ela expressa quando o verbo precisa ou não de um complemento. E esse complemento é chamado de objeto da oração, tá bom? Então, vamos focar primeiramente nos verbos intransitivos. Quais são os verbos intransitivos? São aqueles que não precisam de um complemento para ter um sentido completo, tá? Então, eu disser até o verbo... E se eu disser a frase até o verbo, e quando eu disser só esse pequeno percurso, eu passar toda a informação que eu quero na frase, esse verbo é um verbo intransitivo. Ou seja, tudo que vier depois é bônus da oração, certo? É alguma coisa facultativa, não precisa estar ali para que a informação seja passada inteiramente, tá bom? Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, o comilão morreu engasgado. Só de eu dizer que ele morreu já é o suficiente para passar toda a informação da oração, tudo bem? Então, como ele morreu, o modo que ele morreu é facultativo, porque dizer que ele morreu já é o suficiente para passar a informação da oração, certo? Então, aqui nesse outro exemplo aqui dessa imagem, um trecho de uma tirinha que eu peguei para vocês, a professora diz: quem pode dar um exemplo de um verbo intransitivo? E o aluno responde: dirigir na capital. Aqui a gente tem o verbo dirigir. Se eu digo eu dirijo na capital, o fato de eu dizer que eu dirijo já é o suficiente, certo? Por quê? Porque eu dirijo tanto na capital quanto em qualquer outro lugar. Se eu dirijo, eu posso dirigir em qualquer outro lugar. Então, eu dizer que eu dirijo em si, até aqui já passa toda a informação necessária. O lugar ou modo com que eu dirijo é uma informação adicional à oração. É uma informação facultativa, porque quando eu fui até o verbo, eu passei toda a informação que eu queria. Certo? Então,
Agora vamos partir para os verbos transitivos, tudo bem? Quais são os verbos transitivos? São aqueles que eles precisam de fato de um objeto, ou seja, de um complemento para ter sentido completo, tá? Então nessa frase aqui, alguém zela por ti. Se eu digo que alguém zela, não é o suficiente, tá? Porque se alguém zela, quem zela, zela a alguma coisa. Só eu dizer que alguém zela não é o suficiente para passar a informação do que eu quero dizer. Tudo bem? Então, quem zela, olha para o verbo. O verbo está pedindo para que você complete ele, para você dar sentido para a oração. Porque justamente quem zela, zela por alguma coisa. No caso, por ti. Zelar, verbo transitivo. Certo? Então, a outra oração aqui de baixo é saber se sentir infinito. O verbo sentir. Quem sente, sente alguma coisa. Só eu dizer que é saber se sentir não tem um sentido completo, tudo bem? Eu preciso completar alguma coisa no final, porque quem sente, sente alguma coisa. Então eu preciso de um objeto para dar sentido à oração como um todo, tá bom? Então, dentro dos verbos transitivos, a gente divide ainda em transitivo direto e transitivo indireto. Qual é a diferença dos dois? A diferença é que no transitivo direto eu não vou precisar, quando eu for colocar o objeto ali, o complemento da frase, eu não vou precisar preceder de preposição, certo? Então eu vou colocar o objeto direto ali sem estar preposicionando ele. E no verbo transitivo indireto vai ser o contrário, eu vou precisar de uma preposição antecedendo ao complemento. Tudo bem? No exemplo aqui, ó, de verbo transitivo direto, que eu coloquei, o carro atropelou. Quando você tenta ver a transitividade do verbo, você sempre pergunta, você sempre completa com o seguinte macete. Quem atropela, atropela alguém, certo? No caso, este o, ele é o artigo e o pedestre, ele vem como substantivo. Juntos formam o complemento, o objeto da oração, certo? Então, quem atropela, atropela alguém. É um verbo transitivo direto, não precisa de preposição, certo? Então, vamos ver um exemplo agora de verbo transitivo indireto. Ou seja, aquele que necessita de uma preposição antes do objeto. Na frase, alunos, o esquema único precisa de vocês. Onde está o verbo? Verbo precisar, certo? Então, quem precisa, agora a gente vem para aquele macete. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. A gente tem uma preposição de, certo? Então, é um objeto, um verbo transitivo indireto, porque eu preciso de um objeto indireto. Tudo bem? E o objeto indireto é um objeto preposicionado. Beleza? Então vamos continuar aqui. A gente agora tem um outro tipo, onde o verbo ele pode levar as duas características de verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Ou seja, ou pode ser denominado também de verbo bitransitivo, que é aquele que aceita os dois tipos de complemento, tá bom? Então, neste exemplo aqui que eu deixei para vocês, eu agradeci o convite ao diretor. Então a gente vai para o nosso macete. Quem agradece, agradece algo a alguém, certo? Ela permite que você coloque tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Quando eu falo quando eu agradeço algo, é um objeto direto que não necessita de proposição. E se eu digo que eu agradeço a alguém, é um objeto indireto que necessita de preposição, certo? Então aqui o objeto direto seria o convite sem preposição e o objeto indireto com a preposição seria ao diretor, certo? Aqui eu só fui fazer um apanhado geral aqui. Tem um cachorro jogando, dizendo que jogou o objeto direto no lixo, mas o objeto jogou de forma indireta. Aí ele diz que ele tentou jogar a culpa no bitransitivo, certo? Que
você diz que se você tem o objeto, você pode usar, se você tem um objeto bitransitivo, você pode dizer que é objeto direto ou objeto indireto. Então, independente, você sempre vai aceitar. E, e ele diz que olha onde me jogaram, no intransitivo, como se a resposta dada por ele foi errada, ou seja, era um verbo intransitivo, não aceita nenhuma das duas respostas que ele deu, inclusive o bitransitivo, certo? Então, para uma melhor compreensão agora, vamos fazer um exercício da PUC de São Paulo, tá bom? Vamos lá então, galera. No trecho, se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão, se lhe explicasse que é necessário vivermos em paz, 3 pontinhos. Os verbos destacados são respectivamente. Então ele quer dizer, ele quer que você classifique os verbos em verbos transitivos, direto ou indireto, ou intransitivo, certo? Um exercício de transitividade do verbo. Aqui, o verbo conhecer, convencer, vamos seguir a ordem. A gente vai para aquele macete, a gente isola o verbo e pergunta, e diz, quem convence, convence alguém, certo? Se eu convenço alguém, é um verbo. Primeiramente, quem convence, convence alguém, logo precisa de um complemento. E se convence alguém, esse complemento não vem preposicionado. Logo, é um verbo transitivo direto. Fechou o primeiro. Agora vamos para aquele ela não tem razão, o verbo ter. Quem tem, tem. Quem tem alguma coisa, certo? Se quem tem alguma coisa, eu preciso de um complemento, verbo transitivo. Tem alguma coisa, o complemento não vem preposicionado. Logo, é um verbo transitivo direto. Vamos voltar um pouco nesse verbo convencer-se. Ele tem uma outra característica que eu não coloquei. Então, assim, se eu digo quem se convence, essa pessoa se convence, quem convence, convence algo a alguém, certo? Então, perdão que eu esqueci dessa bitransitividade do verbo. Quem convence, convence algo a alguém, tudo bem? Então, aí a gente pode dizer que ele aceita tanto um objeto direto quanto um objeto indireto, ou seja, é um verbo bitransitivo, tá? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto, tudo bem? Agora, o verbo ter a gente já disse que é um verbo transitivo direto. Vamos para o próximo verbo. Se ele explicasse que é necessário. Agora, esse verbo explicar. Vamos para o macete. Quem explica algo a alguém, certo? Porque quem explica não é o suficiente para eu terminar a frase aí, porque ela precisa de alguma informação a mais para eu dar a informação. Quem explica algo a alguém, tudo bem? Verbo transitivo, que precisa de complemento. Se eu digo que quem explica algo, ele aceita um objeto direto, a alguém aceita um objeto indireto, logo é um verbo bitransitivo. Tá? Agora vamos para o outro, vivermos em paz. É necessário vivermos em paz. O verbo viver. Se eu disser que é necessário viver, já é o suficiente e já passa toda a informação. E tudo que vier além é adicional, tudo bem? Tudo bem se eu disser que é necessário viver? Óbvio que é necessário viver. Agora, a forma de que eu for viver já é uma coisa totalmente à parte, tudo bem? A informação que eu quero passar é que é necessário viver para fazer qualquer outro tipo de coisa, tudo bem? Então, é um verbo que não necessita de complemento. Tudo que vem além é facultativo, tá? Então, um verbo intransitivo. No caso, alternativa B. Certo? Pessoal, eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito grande e a gente continua no próximo, falando de vozes verbais. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal!